Amados, graça e paz. Pastor Manuel, por gentileza. Já me apresentei, vocês já viram que eu uso paletó, tá? Com licença. Glória a Deus, eu me sinto melhor assim. Eu sei que depois a minha esposa vai puxar a minha orelha em casa, mas eu já acostumei já. Amados, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E talvez nada do que eu fale seja tão importante como eu vou falar agora, na minha vida. O fato de vocês estarem me vendo aqui ao vivo e a cores, é porque um dia o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele mudou o meu viver. Ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Queria convidar vocês a se sentarem. Eu quero parabenizar ao Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele tem feito nessa igreja através dos seus servos. E assim parabenizar também o ministério infantil, o ministério pastoral, por essa visão de trazer à tona um tema tão difícil, um tema tão delicado. Eu tenho 27 anos de crente, 58 anos nessa vida dos terráqueos, e é a primeira vez que eu participo de uma celebração ao Senhor dessa forma, e fui ricamente abençoado. E graças a Deus, porque eu sei que isso é um movimento de Deus, não somente aqui na Cibanadi, mas na sua igreja, abrindo os nossos olhos para esses seres que são tão importantes para Ele. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, amados. Me sinto honrado. E a mim foi me dado um tema para que a gente possa estar discorrendo sobre ele, que é o que foi lido aqui, a bandeira. 1 João 4,7. Um tema muito bom. Deus ama todos. E isso é uma verdade. Deus me ama, ama você. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu queria, antes de propriamente entrar na palavra, falar um pouco da minha família e falar um pouco de mim, porque assim eu quero pontuar algumas questões importantes na vida de famílias e de pais atípicos. Aproveito para apresentar a minha doce e amada esposa, Marisa Cardoso Coleto. É a mulher mais linda que eu já vi nessa vida. Queria que você se colocasse em pé, meu amor. Vocês vão ver como eu tenho razão. Estamos casados há 33 anos, e é nessa hora que a gente treme, né? Porque quando começa a falar de data, ela é perfeita, e eu também erro todas quase. E está aí o André Cardoso Coleto, meu filhão amado. Amados, eu conheci a minha esposa, provavelmente no dia 12 de outubro de 1987, numa missa, que eles celebravam a Maria. Eu acabara de fazer um encontro de jovens, onde eu passei sexta, sábado e domingo sendo ministrado sobre questões espirituais, promovido pela Igreja Católica. Fiquei ali no final de semana, ouvindo o que eles tinham a falar a respeito de Deus, a respeito da fé. Não vou entrar no mérito da questão de certo ou errado, mas isso foi um mecanismo de Deus na minha vida, aonde Ele me fez conhecer a minha amada. Porque eu, saindo do encontro de jovens, eu fui lá na missa ver como é que era, e lá eu vi a minha princesa. E aí nós nos relacionamos, ela me ganhou, nós passamos a namorar, namoramos 3 anos, eu fui seduzido e nós engravidamos. Casamos
eu tive que aprender a ser pai, marido e homem ao mesmo tempo. A minha ida para aquele retiro, ela foi uma atitude desesperada da minha família que estava me vendo eu ser consumido pelas drogas. Um menino que desde os 9 anos bebia, junto com o pai nas pescarias, tinha se evoluído, tinha crescido e começou a fumar maconha, começou a comer cogumelo, começou a cheirar pó, bebia e comecei a tomar droga venal. Em uma época que os pobres, para tomar droga venal, compravam comprimido na farmácia, amassava, filtrava no filtro de cigarro e tomava nas veias. Algo horrível, que deixava a gente louco ao ponto de se perder na rua de casa. E as minhas irmãs, vendo aquela minha situação, eu jovem, 20 anos, me acabando daquele jeito, roqueiro, hippie, o que eles tiveram era me empurrar para aquele encontro de jovens. E graças a Deus que eles fizeram isso, porque ali eu pude entender que existia algo mais na vida. Que fora o mundo do rock and roll, fora o mundo hippie, existiam pessoas diferentes a quais eu podia me relacionar. E eu casei com a Marisa. Veio a Yara, uma menina perfeita, uma menina linda. A minha princesa, hoje com 33 anos. Hoje doutora, farmacêutica, ganha vida nos YouTube da vida. Menina linda. Passou-se o tempo, conhecemos ao Senhor Jesus em 1997, né, amor? O Senhor nos resgatou, nos tirou das drogas, através de uma enfermidade da minha esposa, uma depressão terrível, que eu falava assim, só quem pode me ajudar é os crentes. Lá na igreja que eu ia, eu sei que não vai acontecer nada. E comecei a empurrar ela. Vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. E o Senhor, como Ele sabe de todas as coisas, levou ela e depois me levou, e ali nós fomos libertos. E ali Deus transformou a minha vida, aquela conversão radical. Eu imagino que ainda tem, né? Que a pessoa para de fumar, a pessoa para de beber, a pessoa pega os discos, na época era disco de vinil, quebra, joga fora, a pessoa muda a roupa, começa a falar diferente, todo mundo começa a ficar bravo com ela, porque ele já não é mais o mesmo. Aquela conversão assim, gostosa. Passou-se o tempo, eu e a Marisa resolvemos ter outro filho. Minha filha já adolescente, na igreja, nós começamos a nos sentir sozinhos, abandonados. Vamos fazer outro filho, fizemos outro filho. Eu era tesoureiro da igreja, tinha passado pelo Ministério de Louvor, departamento de eventos, diácono, uma vida de santidade que a gente procura ter, né? Graças a Deus a nossa denominação, ela valoriza muito essa área da santidade. O meu pastor sempre pegou bastante no meu pé. Ele sabia que para mim ficar firme na igreja eu tinha que estar trabalhando, então ele me enchia de serviço e eu glorifico a vida dele, o pastor Francisco. E veio o André, síndrome de Down. Transtorno do aspecto autista, nível 2, até hoje não falante. Cardiopata. Nasceu prematuro, uma luta terrível. 53 dias internado, foi para casa com sonda nasogástrica, fez a primeira cirurgia, a cirurgia extracorpórea no coração, válvula única, válvula mitral, correção, CA, CV, ganhou peso e, glória a Deus, estamos juntos. Você pode estar perguntando, por que eu estou contando tudo isso da minha vida para você? Porque eu quero que você entenda o trabalhar de Deus nas nossas vidas, o como Ele nos amou. E eu quero trazer 2 aspectos importantes que permeiam a vida de pais autistas.
O primeiro, amados, é que, deixa eu ver se eu acho a palavra certa para trazer aqui. Vocês oraram por mim, eu acredito que Deus vai falar com vocês através da minha vida, mas o meu eu não quer estragar tudo. Então, eu estou me policiando aqui. Na minha igreja eu me sinto muito mais à vontade, os irmãos me conhecem bem, sabem que vira e mexe, eu falo umas besteiras, depois eu tenho meu pastor lá que me corrige, e eu gosto de brincar, eu brinco, e aqui eu sei que eu tenho que ser uma pessoa mais séria, porque quem me convidou, né, espera que eu seja uma pessoa ilibada. Tadinho dele. Primeiro que eu comprei ele para ele falar tudo que ele falou de mim, tá? Os elogios que ele fez, nós já combinamos aqui, eu falei, você fala isso aqui de mim para o pessoal acreditar. Amado, mas o que eu quero dizer para vocês é que os filhos não são consequência dos pecados do pai. Talvez em outras patologias, o excesso dos pais em atos que tragam mal para a vida física, né, o excesso de bebida, o excesso de cigarro, o excesso de droga, possa causar alguma influência na vida da criança. Concordam comigo? Mas isso também, se nós formos olhar no aspecto teológico, nós vamos entender que a culpa não é propriamente do pai, a culpa é do pecado, mas é do pecado de Adão e Eva. E quando se fala de síndrome de Down, quando se fala de autista, muito mais. Nenhum autista é fruto da vida imoral dos pais. É fruto de atitudes que os pais tiveram e aquilo foi para ele. Eu estou conseguindo fazer vocês entenderem o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para vocês que o autista, ele nasce na casa do ímpio e ele nasce na casa do santo. No meu caso, ele nasceu quando nós éramos convertidos. O André veio através de muita oração. A igreja orou muito para o André. Eu me santificava, assim como vocês se santificam hoje. Não é culpa do pai que as crianças sejam assim. Eu venho de uma época onde muitos pastores, alguns vivos ainda, acreditavam exatamente no que eu estou lutando contra agora. Eles acreditavam que quando a criança nascia com um problema, a culpa era do pai. E nós sabemos que não é. Jeremias 18:20 fala que os filhos não pagarão pelos pecados do pai e nem os pais pagarão pelos pecados do filho. Mas é coisa que acontece. A culpa de quem que é? A culpa, se a gente for analisar, é do diabo. Que foi lá, tentou Adão e Eva e fizeram eles pecar. E de lá para cá, houve essa deformação nas nossas vidas. Vivemos num mundo doente. Somos santos, mas não estamos isentos de passar pelas dificuldades que estão aí. E eu quero dizer para você que é pai atípico, como eu sou. Eu quero dizer para você que conhece pais atípicos, que vê pais atípicos por aí, que a culpa não é deles. Você que é pai atípico, não deixe com que os olhares te intimidem. Não deixe que comentários te afetem. Saiba que Deus te ama da mesma maneira que ama cada filho dele. O que está acontecendo com você é algo que pode acontecer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não se deixe intimidar por esses olhares.
Você não tem culpa. Não deixe com que a falsa culpa tome conta do seu coração e não fique procurando o porquê. Deus, Ele sabe muito bem. Nós não acreditamos, pelo menos eu, em maldição hereditária. Nós sabemos que existe consequência dos nossos atos, mas isso não é castigo de Deus. Isso é consequência. Outro ponto importante que eu quero deixar com vocês, para quando você olhar para uma vida, sabe, esses dias eu estava, talvez aqui a gente esteja num grupo seleto de irmãos que já tem uma visão do autismo e dessas questões diferenciada. Mas aí fora não é assim. Eu estava no supermercado, o menino estava com um colar de autista de 1,5 polegadas aqui, a mãe querendo pagar a conta, e ele queria, e começou a gritar, e começou a gritar, e começou a gritar, e eu na fila, e eu tive que escutar ali alguns comentários, sabe, assim, desagradáveis, né? Se fosse meu filho, eu corrigia no tapa. Uma visão totalmente distorcida do que estava acontecendo. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que Deus tem um propósito para tudo isso. Deus, Ele não perdeu o controle da situação, em nenhum momento da história, e muito menos nas nossas vidas hoje. O André, ele tem um propósito para ser dessa maneira, e Deus o conhece muito bem. Pode ser que eu morra e não saiba, mas eu me conforto por saber que Deus, Ele sabe. Ele sabe o porquê o André é desse jeito. Ao contrário da nossa irmã, né, eu tento esconder o André às vezes. A gente chega no shopping e fala assim, ó, vamos chegar no shopping, vamos almoçar e vamos sair sem ninguém perceber, né? Mas ele não deixa. Ele já chega e chama atenção para ele, já acha uma mulher bonita, pega os brinquedinhos dele, vai lá e conversa com um, conversa com o outro, e glória a Deus por isso. O André, na nossa casa, é aquele que puxa a nossa orelha. Ele acorda de manhã, às vezes, ele pega na minha mão, pega na mão da mãe e fala assim, ó, vamos orar. A gente vai almoçar, a gente vai jantar. Ele quer orar. O André tem ensinado muito a gente. O André tem ensinado a Igreja Batista Ágape a amá-lo. E assim, amar as outras pessoas. Deus tem um propósito para a vida dele. E Deus o usa da maneira que ele é. Nós temos testemunho na igreja de irmãos que chegam para a gente e falam assim, olha, eu cheguei na igreja aqui derrotado, triste. E vim pedindo, Senhor, eu preciso que aconteça algo na minha vida para eu sair melhor. E eu entrei aqui, o André olhou para mim, veio na minha direção, me deu um abraço e ficou abraçado comigo 3, 4 minutos, e eu senti que ali era Deus falando comigo. A gente tem experiências de Deus usando o André da maneira que ele é. Deus tem um propósito na vida do André, como Deus tem um propósito na vida de cada uma dessas crianças, para manifestar a sua glória através dele. Vocês se lembram o que o Senhor Jesus falou para os discípulos quando lhe perguntaram, Rabi, quem pecou para esse homem ser cego? Ele ou os pais? E Jesus respondeu dizendo, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. O Senhor não perdeu o controle sobre as nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso continua no controle de todas as coisas. Ele sabe o porquê, para quê e por que está acontecendo isso. Mesmo que a gente não entenda, Deus, Ele entende. Deus, Ele sabe. E Ele quer que a gente perceba que o André, o Nicolas,
eles são um projeto na mão de Deus, assim como eu e você. Aleluias. Eu quero dizer para você que tem um filho, um primo, um sobrinho, um amigo, ou quando você estiver numa situação dessa, onde uma criança estiver querendo se regular, e por isso ela está gritando, ela está estereotipizando algo, quando você olhar para ela, você lembre-se, Deus tem um projeto de vida ali. É muito mais fácil Deus usar eles nas suas inocências do que usar a gente, na nossa soberba e com o nosso egoísmo, com a nossa santidade. É mais fácil Deus usar o André para levar um abraço amigo e sincero para um irmão do que nós, não é, pastor? Deus continua no controle da tua vida, meu irmão e minha irmã. Não se assuste, não desanime. Aquele que Deus fez, Ele tem um projeto para ele, e há de se cumprir em nome de Jesus, e um dia na glória talvez nós venhamos a saber o que é. Talvez a gente passe aqui a nossa vida aqui e não descubra, mas na glória nós vamos saber. Amém, irmãos? Dito isso, a igreja quando está quieta assim, é porque está entendendo tudo ou porque não está entendendo nada. Mas eu vou acreditar que vocês estão entendendo tudo, tá? Eu vou acreditar que aquele que está em mim, está em você, e Deus está falando. Mesmo que meio sem emoções, mas eu acredito que aquele que me trouxe aqui, Ele vai honrar. O texto diz em 1 João 4,7, o pastor me deu 40 minutos, eu quero usar muito bem ele, não quero enrolar, quero orar com os irmãos ainda um pouco antes de entregar a palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia. João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que é nascido, e todo aquele que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. O próximo, irmão, por favor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Pai querido, mediante a Tua palavra, Senhor Deus, nós estamos e queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes e que possamos entender aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja. É o que te pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Aleluia. Sem dúvida, é a grande verdade, que Deus ama a todos. E quando nós falamos de amor, nós temos que lembrar que ele não é só um sentimento, mas para ele ser uma realidade, ele tem que ser evidenciado com atos. Afinal de contas, quem ama vai fazer de tudo para fazer o bem daquele que está sendo amado através de atos. Ele vai querer fazer boas coisas. Não é verdade? Eu lembro que quando eu conheci a minha esposa, eu queria fazer de tudo para deixar ela feliz. E não mudou. Ainda hoje, eu casei e hoje eu entendo que o propósito de me casar foi de fazer ela feliz. E depois que eu convenci ela que o propósito dela era me fazer feliz, aí ficou tudo certo. A gente vive assim.
E com Deus não é diferente. Deus, Ele nos ama e Ele evidencia o seu amor através de atos. E Deus ama todos. Deus ama aqui os irmãos da Sibinadi, como Deus ama aqueles que estão batendo tabaco lá no candomblé. Há um amor de Deus universal. Deus amou o mundo de tal maneira. A chuva cai em todos os quintais. O sol nasce para todos. Quer milagre maior do que uma mulher poder ficar grávida e gerar outro filho? É o amor de Deus para a humanidade. Eu posso chamar esse amor, se vocês podem concordar comigo ou não, mas é melhor concordar, como um amor universal. O amor de Deus é para todos. Deus amou o mundo. Mas eu sei também, através das Escrituras, que existe um amor diferenciado de Deus para com o seu povo. Existe um amor diferente de Deus para a sua igreja. E Deus trata essa igreja de uma maneira diferente, com atos diferentes. Eu não quero aqui engessar a forma de Deus agir, mas eu quero dizer que é comum a gente ver no meio da igreja alguns atos de Deus nas nossas vidas, a quais a gente não vê muito lá no mundo. E é sobre esses atos que eu quero falar com os irmãos hoje. Pastor Manuel, eu me perdi. A hora que estiver na hora, você me dá um toque, tá? Eu não lembro, acho que eu comecei a pregar. Faz favor. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Existe esse amor universal, a qual toda a terra, a natureza é abençoada por Deus. Mas Deus tem atos singulares para aqueles que Ele ama. Você jovem não é diferente. Deus ama você e Ele faz coisas por você que Ele só faz por aqueles que Ele ama. Ou melhor, por aqueles que o amam. Porque o nosso amor por Deus faz com que Ele haja diferente com a gente. Deus tem um trabalhar com o mundo e Deus tem um trabalhar com a sua igreja. E eu quero trazer para vocês algumas formas que Deus trabalha na minha vida e Deus trabalha para a sua vida, na sua vida. Eu quero destacar alguns atos do amor de Deus, que são comuns. Eu sei que à medida que eu vou relatar 2 aqui, e eu sei que vocês vão se identificar com eles. Eu imagino que você vai falar assim, realmente, Deus já fez assim comigo. E o primeiro é um que é mais difícil de a gente aceitar. Que se a gente se deixar levar pelos nossos sentimentos, pela situação, a gente não vai acreditar que aquilo é um ato de amor de Deus. A gente pode até cair no risco de imaginar que Deus está nos castigando. Hebreus 11:6, o meu irmão pode colocar para mim ou minha irmã. Traz um ato de amor de Deus que é difícil a gente aceitar. Você consegue colocar? Hebreus 11:6? A gente espera, não tem problema, fica em paz. Olha lá. É o 6, né? Esse é 11:6? Ixi, então eu passei longe.
Porque o texto que eu separei, eu errei, o pastor Manuel vai me ajudar, e não leve isso em consideração na próxima vez que você for me chamar para pregar, tá? Você vai sair daqui, você vai deletar isso aí. Mas é aquele texto que diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Será o 12:6? 12:6. Passei perto. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Deus, ele tem essa forma de amar, nos corrigindo. Algumas vezes, usando mecanismos que nos constrange, nos entristece e nos machuca. Porque Deus, ele quer apurar o nosso caráter. Deus, ele quer acelerar a nossa santidade. Então, ele usa mecanismo para nos corrigir. E a gente se envergonha. Mas essa correção do Senhor, com o amor que ele tem, ela nos traz o efeito esperado para as nossas vidas. Ela nos muda, ela nos transforma. E são experiências que nos marcam. São correções, muitas vezes, que podem mudar o rumo da nossa história, muda a nossa direção. Mas são atos de amor, que a gente só vai conseguir entender que é um ato de amor se a gente entender o grande amor que Deus tem pelas nossas vidas. Deus, ele age dessa maneira. Amados, eu trago no coração uma correção que a minha mãe me deu, que eu tenho 58 anos, e fazem 50 anos, e eu lembro perfeitamente como se fosse hoje a cena. Eu, menino, jovem, passei na frente de uma casa, uma bola de basquete. Pensa bem, 50 anos atrás, uma bola de basquete. Coisa rara, coisa de gente rica, numa vila de pessoas humildes. Eu, meninão, não pensei duas vezes. Fui lá e joguei para cima, debaixo do braço, cheguei em casa, comecei a brincar. Minha mãe chegou do trabalho. Quem é essa bola? De um amigo meu. Que amigo? Ah, um amigo meu. Qual que é o nome dele? Ah, é o Zé. Onde o Zé mora? Ah, mora ali. Quem é o pai do Zé? Começou a apertar. Eu, espertão, né, meninão de 8 anos, falei, vou dar um chapéu na véia, tranquilo. Mal sabia eu. Não deu 5 minutos de conversa, eu estava chorando, eu roubei a bola, me perdoa. Falou, não, tudo bem, filho. Você vai fazer o seguinte, você vai lá, você vai apertar a campainha da casa, se a criança sair, você vai mandar chamar o pai, e você vai falar com o pai ou com a mãe dela, e vai falar assim, olha, eu roubei a bola, eu me arrependi, eu estou te devolvendo, espero que você me perdoe. Falei, não, mãe, não é, mas eu passo lá e jogo. Falei, não, você vai fazer isso. E vou lá. Hoje minha mãe, pela graça do Senhor, 84 anos, saudável, lúcida, uma pessoa maravilhosa. Palavras dela, da dona Neide. Minha mãe era assim, vem aqui. Né? E não ia para ver. Eu ia sabendo que eu ia apanhar, mas eu sabia que a primeira surra ia ser menor do que a segunda, se eu não fosse. Então, eu e minhas irmãs, a gente obedecia. Na época, não tinha essa coisa, não. Mas, cheguei lá, apertei a campainha, falei, olha, eu quero te pedir perdão. Minha mãe não é crente ainda, tá? Minha mãe já aceitou Jesus, mas é a sabedoria da vida, né? Falei, eu quero te pedir perdão, devolvi essa bola, passei aqui, roubei. O pai da criança saiu, pegou, olhou, viu a minha mãe, tá bom. Isso gravou no meu coração. Isso teve o efeito esperado, a correção valeu a pena. Tanto é que eu fui gente doida, eu andei no meio das piores espécies que vocês possam imaginar de pessoas.
E eu nunca roubei nada de ninguém. Nunca me deixei levar pelo roubo. E eu sei que foi fruto da correção da minha mãe com a minha vida. E com Deus não é diferente. Não era para ser assim, mas a gente faz coisa muito ruim. Nós temos atos muito feios que desagradam a Deus. E Deus, Ele prova o seu amor para as nossas vidas, nos corrigindo. Deus açoita todo aquele que recebe como filho. Quando Deus tratar assim com você, meu irmão e minha irmã, creia que é o amor de Deus sobre a tua vida. Você pode dizer amém? Eu falei que não era uma forma de amor que a gente não queria aprender assim desse jeito, né? Mas Deus, Ele não vai compactuar com o nosso erro nunca. E Ele também não quer nos perder. Então, Ele vai nos corrigir dos nossos erros graves. Outro mecanismo que Deus usa para nos corrigir, talvez aqui alguns entendam e outros não, a meninada ali que está ali em cima, talvez eles não vão entrar na gíria, mas às vezes Deus nos dá um gelo. Quem entende o que é isso aqui? Entende, né? Dá um gelo. Sabe? Às vezes Deus permite que a gente passe pelo deserto. E Deus faz isso por diversos objetivos das nossas vidas. Ele permite que a gente passe por um deserto onde a gente ora e parece que Deus não escuta. Onde a gente oferta e parece que Deus não recebe. Onde a gente busca a Deus e parece que a nossa oração não passa do teto. E a gente fica achando que Deus está nos dando um gelo. A gente se sente num deserto. A correção, Deus usa o deserto. Um dos mecanismos de Deus é Ele permitir que a gente passe no deserto para a gente reconhecer que estamos errados. É um ato de amor de Deus pelas nossas vidas. E eu estou meio saudosista, e eu lembrei que a minha mãe, ela usava essa estratégia com a gente. Na minha adolescência, quando eu fazia uma malcriação com ela simplesmente parava de falar comigo. Benção, mãe. Bom dia, mãe. Mãe, sabe onde está aquilo? E as minhas irmãs ficavam pensando, aonde a gente errou? E minha mãe é durona. Minha mãe deu um gelo de 3 anos num sobrinho meu. O moleque chegava a chorar assim, falava, tio, não aguento mais, a avó não fala comigo. Vai lá e pede perdão, cara. Aí a gente chegava, falava assim, pô, foi aquele dia que eu falei isso, e ia lá, mãe, falei isso, você me perdoa. Por favor. Quando eu não conseguia saber, eu ia lá e falava, mãe, o que está acontecendo? Eu errei. Eu sei que eu errei, eu sei que eu sou culpado, mas eu não sei o que é, e eu quero que a mãe me perdoe. E ela me perdoava. Mas durante todo esse processo, ela nunca deixou faltar a roupa limpa, a comida na mesa, o banho quente, o dinheiro para o transporte. Ela sempre cuidou de mim. E com Deus não é diferente. Às vezes Ele está permitindo que a gente passe pelo deserto, mas Ele está cuidando de nós, Ele está guardando as nossas vidas, Ele está ali, não permitindo que o diabo nos afronte ainda mais, que o diabo nos destrua. É uma forma que Deus usa para expressar o seu amor pelas nossas vidas, nos corrigindo, mostrando o seu amor de uma maneira que a gente não gostaria de conhecer. Mas o nosso Deus é perfeito e Ele faz isso. E hoje eu dou glória a Deus, porque algumas vezes eu sei que eu precisei passar no deserto para aprender algumas lições para a minha vida hoje. Algumas vezes eu precisei ir lá e devolver a bola de basquete. Não foi só aquela vez. Em outros atos, foi semelhante. Eu tive que me humilhar. Eu tive que ir e pedir perdão para a pessoa.
eu fui envergonhado, eu fiquei constrangido. Mas foi prova do amor de Deus. E eu sei que assim como acontece comigo, acontece com vocês. Não são experiências particulares que eu estou falando para vocês. O que eu estou falando para vocês é o texto, que Deus corrige todo aquele que recebe como filho. E glória a Deus por isso. Porque Deus, Ele não desiste de nós. Aconteça o que acontecer, Jesus disse, aquele que o Pai trouxer em minha mão, e em hipótese nenhuma eu abrirei mão dele. E Ele vai nos levar para o céu, Ele vai nos glorificar. E enquanto nós estivermos vivendo aqui, Ele vai expressar o seu amor dessa forma. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, aquele que tem cuidado da minha vida, que tem cuidado da sua vida. Aleluias! Amados, fiquem em paz. Está vendo? Eu falo que a gente tenta esconder ele, mas não tem jeito. E ele é bênção, né? Ele é bênção, porque a gente é todo comportadinho, né? Os tiozinhos que nem eu. Então a molecada está lá agitando, tá? E a gente quietinho. E às vezes a meninada também está tudo quietinho, chega o André. O André já chega, escuta a música e já começa a dançar. Chega no supermercado, está tocando música do mundo, começa a dançar. Né? Fala, André, o pastor vai te colocar de disciplina, rapaz, você está dançando isso aí. E ultimamente nós descobrimos que o André tem uma outra característica, assim, importante. Nós descobrimos que o André é pentecostal. O André é do repepé. Se você ver a playlist que o André domina o tablet e o celular, o YouTube. Ele segue umas missionárias, já abre falando em línguas e fecha o vídeo falando em línguas, ele fica lá louvando e exaltando ao Senhor. Outra forma que Deus tem para mostrar o seu amor para as nossas vidas é aquela que Jesus fala lá em Mateus 6. É suprindo as nossas necessidades diárias. Lá ele fala, buscai primeiro o reino de Deus, e ele aponta para estas coisas vos serão acrescentadas. O texto ali está dizendo que Deus vai suprir a necessidade do alimento e da roupa. Mas não é errado nós acharmos que Ele vai suprir as nossas outras necessidades. Não é errado nós acreditarmos que Ele vai dar o carro que a gente precisa para o trabalho. Não é errado que Ele não vai dar a roupa que nós precisamos, o alimento que nós precisamos, a escola que nós precisamos. Não é verdade? Deus, Ele cuida da sua igreja de uma maneira diferente. Deus, Ele nos dá a moradia. Nós vestimos, nós comemos, porque Deus tem cuidado de nós. O que o salmista diz é uma verdade. Fui moço, agora sou velho. E eu acho que eu já posso dizer assim também, né? Sou moço e sou um semi-velho. Mas nunca vi um justo mendigar pão. Deus, Ele nunca vai te deixar desamparado, meu irmão. Tenha certeza disso. Deus, Ele vai suprir todas as suas necessidades. O que nós temos que entender é o que eu quero ou o que eu preciso. E o que eu preciso eu vou pedir para Deus e Deus vai dar. Deus vai dar, cara. Você precisa fazer uma faculdade? Fique em paz. Deus vai dar, porque Deus é Deus fiel. Ele supre a necessidade dos seus servos. Deus tem suprido as nossas necessidades. É a forma que Deus usa com aqueles que o amam. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando Ele vê que você precisa de algo, Ele vai dar o seu jeito.
Ele vai fazer da maneira dele. E Ele vai fazer com que aquilo chegue para você, na sua vida, na hora certa, do jeito certo, da forma certa, porque Ele te ama. E Ele nunca vai abrir mão de você, como eu já falei. E para terminar, meus amados, meu tempo já esgotou, o pastor Manuel só está sendo delicado para não vir aqui puxar o meu paletó. Eu quero dizer para vocês que o André e outros que têm a mesma dificuldade, eles são como aquelas crianças que Jesus disse assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque a tais pertencem o reino de Deus. São salvos. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, e eles estão nesse tempo do não entendimento. Eles sentem a presença de Deus, eles são usados por Deus, eles são salvos. A gente prega. Meu pastor já falou que queria batizar o André. Né? Perguntou para o André, e o André respondeu para ele. Até hoje ele não sabe se é sim ou não. Está vendo? Sim ou não. Mas eles estão tranquilos. Agora aquele que tem entendimento, eu vou usar, pastor Davi, me perdoe, eu vou usar o Nicolas. Porque o Davi tem entendimento, o Davi sabe o que é certo e o que é errado. O Davi sabe que existe um Criador a qual ele precisa levantar a mão e falar assim, olha, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que o Senhor coloque o meu nome no teu livro. Para esse nós temos que pregar o amor de Deus. Para os pais deles, nós temos que pregar o amor de Deus. Os pais atípicos estão dentro do ID de Jesus. Eles têm que ser alcançados pela igreja como qualquer outra pessoa. Aqueles autistas que têm consciência, que entendem, eles têm que ser evangelizados da mesma forma. Deus os vê da mesma forma. E aqui eu termino a minha fala, espero que Deus tenha falado com vocês. Peço que vocês se coloquem em pé, eu quero orar com vocês. Eu agradeço a oportunidade, pastor Manuel, em nome de Jesus. Fiquei muito feliz de ter participado desse culto. E creio que esse trabalho não para aqui. Creio que Deus tem muito a fazer por essa igreja. Deus tem muito por fazer com essa liderança. Que vocês possam continuar sendo como um luzeiro para as outras igrejas que não entenderam isso ainda. Hoje existe já esse movimento. Esses dias nós acabamos almoçando do lado dos coordenadores da Assembleia de Deus, que tem um trabalho de acolhimento aos autistas. Né? E o filho deles era autista, e o nosso era autista, e a gente acabou sentando junto, aquela jesucidência. Né? E lá eles estão desenvolvendo um trabalho bonito como vocês. Feche seus olhos. Pai querido, nós, no nome de Jesus, queremos te agradecer. Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama de uma maneira diferente, Pai. Te agradecer, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem nos mostrado aquilo que é certo, e às vezes através, Senhor Deus, de mecanismo que tem nos machucado, nos envergonhado, sim, Pai. Mas é o teu amor e é o teu trabalhar que tem nos santificado, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que o teu amor tem nos garantido tudo aquilo que nós precisamos na hora certa e da forma certa. Senhor, muito obrigado por esse amor especial para com as nossas vidas. Muito obrigado por esse amor especial com essa igreja, com esses irmãos, Pai. Que o Senhor continue, Senhor Deus, a fazer com que essa igreja cresça na graça, no conhecimento, Senhor Deus. Abençoando todo o corpo de liderança, abençoando a equipe pastoral, Senhor Deus. Que aqui, Senhor Deus,
Seja um lugar onde esse batistério, Senhor Deus, esteja sempre, Pai, sendo usado, Pai, pelas vidas que o Senhor trouxer aqui, Pai. Que aqui os pais, Senhor Deus, atípicos que entrarem, possam ser acolhidos, Senhor Deus. Possam, Senhor Deus, receber o Teu amor através dessas vidas que têm dedicado, Senhor Deus, as suas horas, o seu trabalho, Senhor Deus, nesse ministério. Que as Tuas bênçãos, Pai, estejam sobre esse lugar. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que se houver alguém aqui com sentimento de culpa, Pai, falsa culpa, colocado pelo diabo, Senhor Deus, que o Senhor arranque agora, Senhor Deus, e que no lugar o Senhor coloque, Senhor Deus, a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento, Pai. Eu te peço isso porque eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer além daquilo que pensamos e pedimos, segundo o poder que nós opera. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias! Aleluias! Aleluias!